Bom, vamos imaginar aqui agora, certo? E você, se você não viu os vídeos anteriores, eu recomendo bastante, tá? Que você possa ver, que você veja, né? Esses vídeos anteriores, senão você não vai entender nada, eu acho. Tá? Então, vamos imaginar aqui, certo? Um circuito onde eu tenha uma fonte de corrente, certo? Seria interessante você ver também o capítulo posterior a esse, certo? Que lá fala de circuito RLC, tá certo? Na verdade eu deveria estar gravando essa parte aqui lá, mas eu coloquei aqui e já está aqui, então deixa aqui mesmo, certo? Circuito RLC, eu tenho uma fonte de corrente, eu tenho uma resistência e aqui eu tenho uma indutância, certo? Na verdade, isso aqui é para o capítulo posterior mesmo. Eu fiz besteira em gravar isso nesse capítulo. Mas tudo bem, eu estou falando de indutores, então agora já era, né? Mas se você quiser, você pode estar dando uma passada no capítulo posterior, que é o capítulo 8. E aí você vai entender tudo bonitinho, depois você volta para cá de novo, certo? Então eu tenho aqui uma fonte de corrente, eu tenho uma resistência e tenho um indutor. Esse circuito meu é chamado de circuito RL. Certo? E eu sei o seguinte, que a corrente nesse circuito I de T, isso está tudo deduzido lá no capítulo posterior, tá certo? Ele vai ser igual a IOC mais IO menos IOC vezes E elevado a menos T vezes R dividido por L, certo? Onde eu tenho a minha constante de tempo e essa constante de tempo minha é L dividido por R, certo? Isso aqui você vai ver tudo lá. As condições iniciais é esse O aqui, esse OC primeiro é essa fonte, tá certo? Esse OC é essa fonte. Esse O é a corrente inicial que tem no indutor, então digamos que essa corrente inicial é zero, tá certo? Só pra gente fazer uma relação aqui, uma analogia aqui, tá certo? Essa corrente inicial ela vai ser zero, só tentar jogar isso aqui pra cá, certo? E aqui é o seguinte. Perceba que eu tenho aqui, a gente já deduziu isso aqui, né? Que o meu V ele vai ser igual ao meu L vezes o meu DI dt. Eu vou só fazer uma coisa aqui, como eu já disse, vou colocar aqui destacado. Perceba que esse meu V é a minha tensão, tá certo? Digamos assim, a minha força, tá certo? A tensão aqui é a mesma força no caso da bola lá. E o meu I, ele é a mesma coisa da velocidade, ele é referente à velocidade, ele é proporcional à velocidade. Por isso que eu posso fazer essa analogia, tá certo? Por isso que eu posso fazer essa analogia. Então o que é que acontece? Perceba que essa tensão aqui, no meu indutor, ela vai ser L vezes DI dt, certo? Então vamos só fazer a equação diferencial aqui. Como eu já disse no capítulo posterior, estou ensinando tudo isso, né? Então eu já vou colocar ela direto aqui, certo? Então perceba o seguinte, pela lei de Kirchhoff, essa corrente que entra aqui, ela é igual a essa corrente que sai, mais essa corrente que sai, certo? Então eu vou simplesmente dizer que o meu IOC, ele vai ser igual a quem é essa corrente aqui que sai, né? Quem é essa corrente aqui? Essa corrente é essa tensão do indutor dividido por R, certo? Então ela é L vezes DI dt dividido por R, certo? Mais, aqui é IL no caso, né? O meu IL. Opa, perceba o seguinte, perceba que eu tenho aqui algo bastante semelhante à outra equação que eu tinha, né? Basta que eu troque aqui o meu IL pela minha corrente e o meu IOC pela minha força, tá certo, na verdade? Então eu tenho simplesmente essa equação aqui, ó, também. Essa equação aqui também. Como os elétrons são pequenas bolinhas, né? Vamos considerar que sejam pequenas bolinhas, certo? Então é praticamente a mesma coisa. Agora o que é que acontece? Perceba que esse L aqui, ó, ele tá relacionado com o meu DI dt, certo? Então é por isso que eu digo que o meu L ele dá massa aos elétrons. Ele dá massa aos elétrons. Então quanto maior o meu L, a mesma coisa lá do outro. Quanto maior o meu L, ou seja,
digamos assim, a minha massa, né, dos elétrons. E pior, se eu for fazer essa equação aqui e considerar a massa dos elétrons, certo? Perceba que aqui eu vou colocar L mais M, ó, certo? Mas isso vai ficar para um próximo vídeo. É por isso que a relação de similaridade é igual, certo? Mas por enquanto eu vou colocar só L aqui. Então perceba que a minha corrente, se o meu L for grande, ela vai demorar para chegar no meu estado estacionário aqui de 1, né? Considerando aqui que o meu IOC é 1, certo? Então vai ficar a mesma equação, 1 menos E elevado a menos T, certo? Digamos que a minha resistência seja 1, e aqui agora eu só vou trocar o meu Z pelo meu L, tá certo? Então perceba como a gente pode fazer essa relação aí de similaridade, tá certo? Então, quanto maior a minha indutância, mais vai demorar para chegar aqui. Agora veja bem, isso a gente vai ver bastante no capítulo posterior. Então eu só quis comentar isso aqui para a gente conseguir entender, né, melhor como é que funciona o indutor e suas configurações. Então perceba que eu posso, só para finalizar, até achar a velocidade de deriva do meu elétron, né? Porque é exatamente isso, cara. Um elétron é uma bolinha, né? Que você vai, faz uma equação diferencial onde tem a resistência, aquele fluido lá e tudo mais. E você pode estar achando essa equação diferencial. E quando você coloca aquela força imaginária, aí você tem o L dI dt, certo? E no lugar do I, você simplesmente pode colocar, a gente sabe, né, que é igual a Q vezes V D, né, vezes A vezes N. No lugar do I, você pode colocar aqui, ó, você pode colocar aqui isso aqui, ó, pra você achar a velocidade do elétron, certo? Você achar a velocidade do elétron. Só que agora atuando essa força de indutância aqui, ó, tá certo? Que é aquela força onde o indutor, ele, quando ele está acelerando a corrente, tem uma força contrária que não faz ele acelerar, né? E quando ele está desacelerando, tem uma força que ajuda a ele a não desacelerar, né? Então, acho que é mais ou menos isso aí que eu queria falar, certo? Vamos dar prosseguimento aqui agora. E a gente vai ver como se assemelha bastante os indutores dos capacitores, né? Eu diria que muitas vezes aí ele é o inverso, né? Antes disso, eu só queria deixar aqui, talvez eu não tenha falado, né, que na verdade o meu V no indutor, a gente sabe que pela lei de Faraday, né, a minha FEM, né, na verdade a minha FEM induzida é de fluxo dt. Só que no meu indutor eu coloco N, porque aqui é a minha FEM induzida em apenas uma bobina, certo? Em todas as bobinas aí é chamada de FEM concatenada, né? Que é o meu N, né? Que é o número de espiras vezes o meu dφ dt aqui, tá certo? Ok. E aí a gente vai ver agora como é que o indutor ele consegue armazenar, certo, energia. Então, na página 248, se você ainda não está acompanhando, esse é o livro do Richards and James, eu sempre esse nome, de Introdução aos Circuitos Elétricos, a 7ª edição, tá certo? Eu vou estar deixando aí na descrição. E ele diz na página 248 o seguinte, que indutância é uma medida da capacidade de um dispositivo de armazenar energia na forma de campo magnético. Na prática é preciso levar em conta a resistência do fio de que é feito o indutor, né? Por isso quase sempre são modelados por indutores ideal em série com resistor de pequeno valor, tá certo? Na página 249, como eu já havia explicado, certo? A corrente no indutor não pode variar instantaneamente, tá certo? Assim como a tensão em um capacitor não pode variar instantaneamente também, certo? E agora aqui na página 250, depois de todas essas explicações, a gente pode resolver o primeiro exemplo, né? Página 250, capítulo 7, exemplo 7.51. E ele diz o seguinte. E agora aqui, né, a gente pode resolver o primeiro exemplo, né, na página 250, tá certo? Capítulo 7. Então, exemplo 7.5, corrente e tensão em um indutor. E ele diz o seguinte: determine a tensão em indutor de indutância L igual a 0,1 mH, certo?
se a corrente no indutor é. Então vamos anotar os dados aqui. Então, deixa eu só apagar isso aqui. Então, na realidade, o meu L, certo? Ele vai ser igual a 0,1 milihenry, que Henry é a medida aqui da indutância, certo? Então, ele disse que a corrente no indutor é igual a 20T vezes E elevado a menos 2 ampere, certo? Essa aqui é a corrente no indutor, certo? Para T maior que zero, certo? Para T maior que zero, e sabendo que a corrente inicial no indutor, que é a minha IDO inicial, ela é igual a zero também, tá certo? Então a gente já viu pela fórmula que a minha tensão no indutor nada mais é de que L vezes dI dt, questão de derivada, certo? Então, a minha tensão no indutor, ela vai ser igual a L, que é 0,1 vezes 10 a menos 3, porque é mili, né? Vezes a derivada de I, certo? Quem é a derivada de I? Eu tenho aqui a nossa belíssima regra da cadeia, certo? E o meu dI dt, veja como é simples, né? É igual, o menos 2 que está aqui eu coloco para cá, vai ficar, não, perdão, aqui eu vou ter que usar a derivada do produto também, tá certo? Então o meu dI dt ele vai ser o seguinte: derivada do primeiro vezes o segundo normal, mais o segundo normal vezes derivada do primeiro, certo? Então, derivada de 20t vai ser igual a 20 vezes o segundo normal, esse aqui é o primeiro termo, certo? Aqui é o primeiro termo e aqui é o segundo. O segundo vai ser E elevado a menos 2, certo? Menos 2t, na realidade, eu esqueci de colocar aqui, evidentemente, né? Derivada do primeiro mais o segundo normal mais o segundo normal, que é 20t, vezes derivada do segundo, né? Isso vai ficar menos 2t, ou menos 2, perdão, certo? Menos 2 vezes, deixa eu pegar aqui, menos 2 vezes E elevado a menos 2t. Questão de derivada mesmo, eu já falei bastante, que caso o aluno tenha dificuldade nesses princípios básicos de derivada, para ele dar uma revisada nisso aí. Então é isso aqui vezes L, né? Então, meu dI dt, certo? Eu vou só colocar aqui que menos 2 vezes 20 vai dar menos 40t. Então eu já vou colocar aqui menos 40t, certo? Menos 40t, ok? Então isso aqui tudo vezes L, né? Então se eu multiplicar isso aqui tudo vezes L, vai ficar assim, certo? Aqui agora a gente pode colocar o E elevado a menos 2t em evidência, certo? E se eu colocar o E elevado a menos 2t em evidência, isso vai ficar assim. Agora eu acredito que exista um erro no livro, certo? Existe um erro no livro, e você pode perceber esse erro aí facilmente. Deixa eu só colocar aqui a nossa resposta da nossa tensão, que seria essa aqui, ó. Essa seria a nossa tensão no indutor, certo? No entanto, no livro está diferente, tá certo? Porque no livro ele esqueceu de colocar 0,1 miliampere e acabou colocando 0,1, ou miliampere não, a indutância 0,1 milihenry, e ele acabou colocando 0,1 henry, né? Então você pode constatar esse erro aí, tá certo? Então observe o seguinte, que no tempo igual a zero, eu tenho aqui o meu t igual a zero, certo? O meu v ele vai ser 0,002, certo? Se isso aqui é zero e é elevado a zero é igual a 1, isso aqui vai ser 0,002 volts, certo? E minha corrente no tempo zero, ela vai ser igual a zero, certo? Ele faz até o gráfico aqui, colocar o gráfico do livro,
certo? O gráfico da corrente e o gráfico da tensão, certo? Onde pelo livro eu tenho aqui 2, aqui eu tenho 0,5, certo? E aqui eu tenho aproximadamente 1,5. Esse é o gráfico da minha tensão, ele dá em volts, mas o certo seria a minha tensão aqui em milivolts, certo? E a minha corrente, eu tenho esse gráfico aqui, certo? No zero ele é 0, aqui no máximo ele seria 3,68 e aqui seria miliampere e não ampere, como está no livro, tá certo? Mas tudo bem. Vamos agora aqui fazer na mesma página, 250, o exemplo 7.52, corrente e tensão em um indutor. Perceba que esses exercícios são extremamente fáceis, né? Então a questão diz o seguinte. Então vamos aqui ao exemplo 7.52. A figura 7.512 mostra um circuito com o indutor e os gráficos da corrente e da tensão do indutor em função do tempo. Determine o valor da indutância no indutor. Então eu já vou desenhar aqui a figura 7.512 e ela é essa aqui. Então perceba que aqui eu tenho o meu V de T, certo? E aqui é em volts, né, esse V de T aqui. E aqui eu tenho E de T em ampere, certo? Então o meu tempo aqui ele está em milissegundos, certo? E aqui eu tenho a tensão e eu tenho uma corrente aqui de T, tá certo? Então o que é que acontece? Essa questão, né, lendo de novo, a figura 7.512, que é essa aqui, mostra um circuito com o indutor e os gráficos de corrente e de tensão no indutor em função do tempo. Ele quer saber o valor da indutância, certo? Então, a gente sabe que a gente tem duas formas, certo? Eu já deduzi todas as duas formas aqui. No entanto, eu vou apagar aqui, certo? E a nossa primeira dedução foi a seguinte. A gente viu essa fórmula aqui. E a gente também viu essa fórmula aqui, tá certo? Essas são as nossas duas fórmulas para a indutância, tá certo? Perceba que aqui a gente tem o nosso IO, certo? A gente pode ver no gráfico aqui. E esse IO é igual a menos 2, então isso é importante para a gente aqui. Eu vou colocar aqui que o IO, ou seja, a corrente inicial que já existia no indutor, ela é igual a menos 2 ampere, certo? Então veja bem, existem duas formas de fazer isso aqui. A gente vai primeiro fazer pela primeira fórmula aqui, certo? E aqui é o seguinte, a gente vai apenas substituir isso aqui. E quem é o meu V? Né? O meu V, ele é 30, tá certo? Porque daqui pra cá ele é 30, né? Daqui pra cá é 0 e daqui pra cá é 0, mas... Então vamos dizer o seguinte, 30, certo? Ele vai ser igual a L vezes... Quem é D e dt? Ora, D e dt é a derivada da corrente, certo? Então eu sei que essa corrente aqui, certo? Ela acontece do 2 ao 6, porque só pode haver tensão se houver uma variação da corrente, certo? Então daqui pra cá eu tenho 3, na verdade, 1, 2, 3, e daqui pra cá eu tenho 4, né? Que 6 menos 2, 4. Então o meu D e dt, certo? O meu D e dt vai ser igual a 3 sobre 4, certo? Então já posso estar colocando aqui L vezes 3 sobre 4. O que é que acontece? Só peço desculpas, né, que na realidade houve um erro aqui, porque o meu tempo ele está em milissegundos, certo? Então se está em milissegundos, daqui para cá é 4 vezes 10 a menos 3, certo? Então isso aqui seria 4 vezes 10 a menos 3. Logo eu vou tirar isso aqui daqui e vou dizer o seguinte, só apagar essa fórmula aqui. Então, dando continuidade aqui, a minha indutância vai ser igual a 4 vezes
10 a menos 3, né? Vezes 30, certo? Dividido por 3. Então, se você for fazer essa conta aqui, certo? 4 vezes 30 dividido por 3, isso vai dar 40. Então vai ficar 40 mA, certo? Perdão, 40 mA, certo? Então eu posso até cortar aqui e aqui, certo? Vai ficar 10 vezes 4, 40 mA. Isso vai ficar assim. No entanto, eu posso estar fazendo também por essa fórmula aqui. E a ideia aqui é a gente fazer por todas, né, para que fique claro para o aluno que ele realmente aprenda, né? Então primeiro a gente fez por aqui, agora a gente vai estar fazendo por essa fórmula aqui, tá certo? E o que é que a gente vai fazer? Eu vou só apagar isso aqui assim e reorganizando aqui. A gente vai fazer o seguinte: eu tenho que a minha corrente menos a minha corrente inicial, certo? Então deixa eu já colocar isso aqui, I, né, menos I de 0 vai ser igual a 1 sobre L vezes isso aqui, certo? Eu sei pelo gráfico lá que a minha corrente inicial ela é menos 2, certo? Então eu já posso colocar aqui I menos 2 é mais 2. Isso aqui vai ser igual a integral. Perceba que é a integral definida, né? Onde eu quero integrar. Eu não deveria ter apagado a figura, mas tudo bem. Mas eu vou integrar de 2 milissegundos até 6 milissegundos. Então, de 6 até 2. E o meu V de t é 30, né? Então, lembrando que aqui é vezes 10 a menos 3. E aqui também 2. Não vou colocar porque não vai, mas deixa eu só colocar aqui mais pra cá. 2 vezes 10 a menos 3 também. 2 vezes 10 a menos 3, porque estou falando de milissegundos. Então o que é que acontece? Eu vou integrar isso aqui. É só colocar aqui em cima. Isso vai ficar aqui. I mais 2 vai ser o que? 30t, certo? 30t, certo? De 6 milissegundos, certo? Até 2 milissegundos, certo? Só esqueci de colocar aqui o 1 sobre L, né? Então vamos só definir o intervalo de tempo aqui. E esse meu I aqui, certo? Ele vai ser um I que quando eu estou em 6 mA, certo? Quando eu estou em 6 mA, ele vai estar em 1 A. Então eu já vou colocar logo aqui no lugar dele 1 A, né? Porque eu estou definindo o tempo, como ele é uma reta, né? É porque eu apaguei aqui, mas eu vou colocar aqui embaixo de novo o gráfico, que é esse aqui. Então tem o meu I de t em ampere aqui, e aqui é 1 ampere. E aqui é menos 2, certo? Esse tempo aqui é o tempo 2 milissegundos. E esse tempo aqui é o tempo 6 milissegundos, certo? Então, perdão. Então eu peguei do tempo 6 até o tempo 2, certo? Então eu tenho aqui, ó, o meu I de t, certo? Menos o meu I no tempo, o meu I inicial aqui, né? Seria o meu I no tempo 2 nesse caso, que é quando ele começa, né? Certo? Então somando aqui 1 mais 2, eu tenho 3. Então eu já vou logo colocar 3 aqui. Então agora o que é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente apagar tudo isso aqui e reorganizar isso dessa forma. Então eu tenho aqui que 3, certo? Vai ser igual a 30 sobre L vezes o meu T de 6. Vou colocar 0,006, certo? Menos 0,002, certo? Então o meu 3 vai ser igual a 30 vezes 0,006 vezes 0,002. Isso vai ser igual a 0,002.
4, certo? Isso aqui sobre L, né? Então eu vou passar o L para cá e o 3 para cá. Então o meu L vai ser igual a 10, tá certo? Porque vai ficar 30 vezes 0,004 dividido por 3. Aqui eu corto e corto. Então vai ficar 10 aqui assim, certo? Então a minha indutância vai ser igual a 40 mA, certo? Mesmo resultado. Fiz apenas dos dois modos para que o aluno possa aprender, né, realmente o conceito e como fazer de todas as formas possíveis, certo? E aí o outro exercício ele fica para a próxima aula. Até lá.